E agora vamos para a nossa próxima aula, fazer o teste do estator. Vamos lá? Você falou, Alberto, que o rotor pode fazer girar dentro do estator e danificar. O estator blindado, não tem como trocar, só o estator está na carcaça. Qual é o resultado, que operação pode ser feita para solucionar esse problema? E aí depois então vamos ao teste. Tá. Bom, nesse caso aqui, se eu tiver um problema, como a gente comentou, tem que trocar o conjunto, tá? Não dá para sacar, tá? Diferente desse aqui, ó, que eu vou lá e troco, peço um estator novo e vou montar no lugar. Hoje tá? em dia é pouco provável que se possa substituir só o estator, né? A maioria dos equipamentos estão com o estator fixado na carcaça. A infinidade de modelo que a gente tem é complicado. Tá? Você tem razão, tem modelo que dá para trocar, tem modelo que não dá, e tem situação pior. Tem alternadores que não tem nenhum reparo, você vai trocar ele inteiro. Depende muito da opção do fabricante do alternador. Tá? Ou, muitas vezes, o fabricante do alternador tem as peças de reposição, mas a marca que comprou aquele alternador não disponibiliza aquilo por questão de custo de estoque e tal, ela prefere trocar o alternador inteiro. Aí depende muito de uma análise comercial do negócio. Tá, então agora nós vamos fazer o teste do estator e ao invés da gente olhar um VT, agora eu quero ver você fazendo o teste aqui na bancada. Vamos lá então. A gente até deu Vamos ver como é que o Alberto manja disso profundamente. Vamos lá, Alberto. Pode ser com essa folha branca aqui ou precisa tirar? Dá para ver aqui onde eu estou? Não, melhor fazer fora. Dá para ver? Tá bom aí? Tá bom. Então, beleza. Uma folha branca não atrapalhou. Bom, o estator a gente já falou, tem até aqui, eu vou colocar um desenho do lado aqui. Consegue mostrar de cima? Acho que está fora. Aqui, beleza. Esse cara aqui a gente disse que é o estator, né? As 3 bobinas, tá? Então eu tenho aqui as minhas 3 bobinas, até eu botei uns negocinhos coloridinhos para a gente mostrar depois melhor a bobina. Eu tenho aqui as 3 bobinas, tá? Elas são defasadas de 120 graus. O que eu tenho que fazer é medir a continuidade do fio dessa bobina, se eles estão íntegros, se eles não estão arrebentados ou estão encurtos. Tá? Para isso, eu vou usar aqui o nosso audaz e intrépido multímetro. Tá, esse multímetro tem história, hein? Depois você conta. Tem história. Esse multímetro aqui é sentimental. Ele tem pelo menos uns 30 anos, esse multímetro. Aí eu vou escolher aqui ó, a medição de continuidade. Lembra aquele que faz o barulhinho? Tá? Então eu vou regular aqui para o barulhinho, onde mede diodo também. Ele tem uma particularidade que eu tenho... Só segura ali para poder mostrar lá. Aí, segura aí. E esse multímetro em particular, eu tenho que escolher aqui o barulhinho, tá? Aqui, ó, dá para ver agora? Ficou ruim, né? Deixa eu ver. Olha lá. Ó. Tira o dedinho. Aí... Aí tá com o barulhinho, tá? Tá mostrando ao contrário, é OL mesmo ou isso seria um Não, esse aqui é overload. Ele tá querendo medir alguma coisa e não consegue achar uma escala para medir. Tá? Então ele desce a posição, ele tá dizendo aqui OL. Aqui, ó, escutaram o barulhinho? Tá? Então eu vou verificar se tem continuidade entre essas bobinas. Eu vou fazer isso aqui. Ih, não tem. Essa tem continuidade, tá? É que eles soltaram aqui em cima. Não é agora. Tá? Então eu tenho continuidade entre elas aqui. Esse estator aqui, para esse teste, ele está perfeito. Um outro teste que eu tenho que fazer é ver se eu não tenho curto entre as bobinas e a massa, tá? Então eu faço isso aqui, ó. Se ele apitar... Tem a ponta de prova positiva, o vermelho está na fiação da bobina e a ponta de prova preta, que é a negativa, está na massa da carcaça do estator. Tá Isso. vendo? Mas quando a gente está medindo continuidade, eu posso inverter aqui que não muda nada, tá? Mas o Cacá tem razão. Se eu estivesse medindo, por exemplo, uma tensão, uma corrente, eu teria que fazer positivo no positivo, negativo no negativo, como ele explicou aí, tá? Então, se houvesse um contato aqui, eu teria também que inutilizar esse estator e colocar um novo. E o sinal que daria no multímetro... É o bip. É o bip. Se tem continuidade, daria o bip aqui. Perfeito. Tá? Como está dando assim aqui, ó. Tá?
Bom, uma outra coisa que vale a pena explicar para vocês aqui, existem duas maneiras de a gente fazer a ligação entre as bobinas. Pode mostrar aqui o esquema, por favor? Eu tenho aqui, ó, essa ligação entre as bobinas, que chama-se ligação em estrela. Tá? Nós temos uma imagem dessa ligação lá no PowerPoint. Ela aqui, aí, muito bem. Então eu tenho duas maneiras. Aí vai ficar fácil de entender. A ligação em estrela, que é essa que está aqui à esquerda da tela. Essa daqui é ligação em estrela. E essa daqui é ligação em triângulo. Tá? Na literatura de alternador, eu procurei bastante, eles não falam muito qual é a diferença de estrela e triângulo na montagem do alternador. Eles falam que montando em estrela, em triângulo, eu economizo fio e tal. Mas quando a gente vai na literatura de gerador de energia, tipo que tem na usina hidrelétrica e tal, normalmente se usa a montagem em estrela, porque eu tenho a posição aqui do neutro no meio, e eu preciso do neutro em instalação elétrica residencial, porque é uma referência, tá, em termos de medição, e porque também, numa usina hidrelétrica, o retorno, o negativo vem pela terra. Tá? Então eu mando a corrente pela fiação, e pela terra é que volta a corrente lá para o gerador. Tá? Isso aqui, em termos de alternador, é possível ganhar 10% de produção de energia quando eu coloco aqui o que eles chamam de quarto diodo ligado nessa posição. Tá? Então você consegue ter um alternador um pouco mais produtivo, mais eficiente. Ok? Para nós, o jeito de medir é o mesmo. Tá? Eu só vou mostrar para vocês uma maneira de você identificar se o teu alternador está ligado em estrela ou em triângulo. Tá? Quando você olha o estator aqui, e você vê que você tem esses 3 pontos aqui, e não vê nada aqui em volta, isso aqui é uma montagem em triângulo. Tá? Eu vou até abrir aqui para mostrar para vocês. Ó. A gente botou coloridinho aqui. Ó. Eu ia te fazer essa pergunta, para você poder explicar aqui para os nossos amigos alunos o significado do colorido, porque são 3 bobinas. Então, como é que eu identifico? Aqui essa cor é rosa, isso aqui, né? Rosa. Eu tenho aqui uma bobina. Na cor verde eu tenho outra bobina. E na cor azul eu tenho outra bobina. Tá? Eu posso fazer um teste aqui, um preciosismo, tá? Para saber, por exemplo, se uma dessas bobinas estão interrompidas. Porque quando eu faço o teste junto, uma delas estando interrompida pode me enganar, porque eu tenho o contato da outra. Então vamos fazer o mesmo teste lá, ó, do multímetro. Medindo aqui continuidade, vamos buscar a continuidade lá. E aí, ó. Ih, não funcionou, essa daqui está rompida. Essa está boa. Mais uma rompida. E essa está boa. Não, duas. Agora tem uma aqui que está ruim. Isso. Não, está boa, tá boa. Era mau contato aqui no multímetro, tá? Então, por exemplo, ó, naquele teste lá, eu não ia perceber que essa bobina estava interrompida, porque eu fico pegando a continuidade das outras. Tá? Então, eu tenho um alternador funcionando com 1/3 a menos de capacidade. Tá? Então, isso é uma maneira de você confirmar se está bom ou não. Então, tá preste certo? atenção, essa observação é bastante importante. Não basta você fazer o teste com as bobinas já interligadas. Faça Você pode com ter uma elas surpresa isoladas para que cada uma apresente a sua situação. Bom, isso aqui é uma ligação, essa que a gente mostrou aqui, ligação em triângulo, né? É só quando você tem mais experiência, olhando pelo desenho, você já vai esperar o que você vai encontrar. Na ligação em triângulo, ó, eu tenho um fio aqui enrolado no outro, tá vendo? Ó? Um fio, eu tenho sempre 2 fios, que é o caso aqui, ó. Eu tenho 2 fios, por estar ligado em triângulo. Se fosse ligação em estrela, a gente não tem nenhum em estrela, tá? Até esse outro mais antigo aqui, ele também está ligado em triângulo. Tá? Se fosse em estrela, ele teria um anexozinho aí junto. Eu teria só 3 fios. Pois é. Eu teria 3 fios e aqui, numa determinada região, Isso. eu teria uma coisa parecida com essa aqui, os 3 fios juntos e encapado. Tá? Aí seria ligação em estrela. Onde esses outros 3 fios estariam se conectando. Estariam se conectando. Perfeito. Ok? Ficou claro? Se tiver alguma dúvida,
Usa o chat, manda isso pra aí, gente aí, que a manda gente aqui. responde. Se não der para responder agora, a gente manda a resposta por escrito, tá? Se lembrar mais tarde também e tiver uma pergunta, pode mandar, porque a gente olha o chat todo dia, toda hora, tá? A gente vai responder de qualquer jeito. Alberto, Ok? mais algum detalhe sobre o teste do estator? Ah, esse estator aqui, a gente já tinha mostrado, né? Mas, só para confirmar, tem os pontos Mais um em que pouquinho. dá para ver. Você só tira a cabeça para Porque mostrar. é justo aqui. Pega aqui a minha caneta. É que usa tem um aqui a pedacinho minha preto caneta. aqui, ó, dá para ver Isso. ali. Aí, agora deu para ver. Tá, aqui Pronto. também, ó, sinal que o rotor tocou no estator, tá vendo? Ô, nossa, agora ficou bom pra caramba, hein? Olha. Show de imagem. Nossa, dá para ver até, dá para contar os átomos da caneta. Isso. Ficou legal. Bom, uma outra coisa nesse estator, aproveitando a posição dele aí, foca de novo aqui, por favor. A gente nota, talvez na câmera não dê para ver, mas a gente nota que Cuidado tem... só para não avançar com a sua cabeça, porque senão atrapalha. A gente tem alteração na coloração do verniz. A gente tem alguns lugares que ele está mais escurecido, tá? Aqui assim, aqui na câmera está muito tênue ainda o negócio, mas ele já está meio escurecido. Significa que a gente teve um aquecimento aqui, tá? E esse verniz, ele foi se degradando. O verniz, ele tem a mesma função disso aqui, ó. Tá? É o isolamento. Esse fio aqui, por exemplo, ele está isolado com essa capa plástica, né? Uma outra maneira de eu isolar é passar um verniz. E esse verniz, se ele sofrer um aquecimento acima de um determinado valor, ele vai ressecar, ele muda de cor, ele acaba quebrando, e aí eu tenho curto. Tá? É a famosa história do fio de cobre, que tem um verniz isolante. Se você puser fogo embaixo dele, esquentar um bocado, ele fica azulado. É a mesma coisa que vai acontecer aqui na bobina do estator. Exatamente, bem lembrado o exemplo. Vai ficar azulado. Isso. E aí está identificado que essa peça tem problema, já vai ser descartada para ser substituída por uma nova. E esse alternador aqui, particularmente, ele foi descartado justamente por essa questão. A lâmpada da bateria acendia quando você dava carga nele, à noite, farol. Um cara que judia pra caramba do alternador é o desembaçador traseiro, sabe aqueles araminhos que você vê no vidro traseiro? Aquilo consome uma energia absurda. Normalmente ele tem em torno de 80 watts, 90 watts ali. Aquilo é uma resistência. Uma resistência E enorme. resistência consome muita energia. Então, ele sobrecarrega muito o alternador. E esse, por acaso, aqui, além dos problemas mecânicos que ele tem essa particularidade aqui de te prejudicar à noite. Tá? Por isso que ele foi descartado e a gente usou ele aqui didaticamente. Muito Okay? bem. Mais detalhes sobre o estator? Não. Não? Podemos seguir. Então, nós aprendemos como testar, identificar os problemas de um estator. Quando ele for blindado, descarta inteira a bobina, a carcaça. Essa foi a aula do estator.